Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Ana Paula, onde ela nos conta outras experiências e também responde as nossas perguntas. Se você, por acaso, ainda não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se inscrevam no canal, você vai amar. Bom proveito! E aí, assim, depois foram acontecendo outras situações, mas, assim, houve uma também que, para mim, foi bastante diferente, que aconteceu durante... Não foi exatamente um sonho, porque já estava amanhecendo, eu já tinha acordado e eu não conseguia sonhar tão profundamente num intervalo de tempo tão curto como aquele. Foi num amanhecer, o dia já estava clareando, eu tive uma experiência que eu entendo para mim hoje, depois ouvindo os relatos do canal, ouvindo experiências de outras pessoas, eu entendo que seja um desdobramento onde eu consegui acessar outros mundos onde eu coexisto. Parece muito estranho isso, mas assim, eu me vi durante alguns minutos, 2, 3 minutos, não sei, em uma casa, e eu estava consciente de que era eu vivendo aquela experiência. Era como se fosse um apartamento, não era nada térreo. Nessa casa estavam o meu marido, os meus filhos e um sobrinho do meu marido que morou com a gente uma época, mas que não estava morando conosco naquele momento aqui, né? E nós estávamos nesse lugar, eles não tinham essa mesma aparência, mas a energia deles era a mesma. Que foi o que fez com que eu identificasse quem eram aquelas pessoas. E nós estávamos ali fugindo de algo. Eu não sei te dizer se o que estava acontecendo lá fora era uma guerra, se o que estava acontecendo era uma catástrofe. Eu sei que a gente estava fugindo, eu me lembro de eu pegando os documentos e deslocando eles para um lugar que era como se fosse uma porta, mas o veículo que esperava a gente, ele não andava no chão, ele era um veículo que voava. E nós estávamos fugindo. Agora, eu não sei fugindo do que, eu sei que, assim, eu me lembro da sensação de urgência que a gente tinha que sair dali o quanto antes. Eu me lembro de olhar assim pela janela, só vendo os relances, assim, eu não via cenas mesmo, e vinham luzes como se fosse de explosões, mas eu não sei, porque eu não ouvia barulhos, então não sei o que estava acontecendo de fato ali, mas que era urgente a gente sair dali. E aí, assim que todos entraram nesse veículo que eu ia entrar, eu acordei aqui, com aquela sensação, aquele sentimento de que eu tinha realmente acabado de viver aquilo, né? Eu fiquei muito tempo confusa sobre isso, pensando como que é possível, eu estou aqui, mas eu estou vivendo isso em outro lugar, e em que tempo foi isso, e o que é isso? E aí, ouvindo alguns dos vídeos aqui do canal, eu fui começando a compreender que talvez, né, a gente possa coexistir em várias dimensões ao mesmo tempo, né? E que algumas consciências pode ser que tenham consciência dessas existências nessas outras dimensões, e que a gente geralmente aqui na Terra não tem essa consciência. Eu, por algum motivo, tive essa experiência, né? Vi que já tem outras pessoas que tiveram também, pelos relatos que aconteceram aqui no canal. Mas, assim, também foi algo que me impactou muito, né? E, na verdade, são essas coisas diferentes que foram acontecendo comigo que vão me fazendo sempre ir buscar informações
em lugares não convencionais, vamos dizer assim, né? Ou buscar informações que muitas vezes não estão ainda descritas nos livros ou nas teorias científicas, mas que a gente sabe que existem e que são reais e que só precisam ser, na verdade, mapeadas ou identificadas e registradas, porque essas coisas acontecem. Eu queria começar por uma pergunta geral, que é o seguinte: em todas essas tão variadas experiências, você recebia algum tipo de orientação por vozes? Pessoas falavam para você tentando explicar o porquê que você estava vivenciando isso, por exemplo? Eu recebia orientações muitas vezes do que eu devia fazer, mas não me explicando, e isso era o que mais me intrigava a buscar informações, porque eu sabia o que eu precisava fazer, mas o porquê daquilo estar acontecendo, não. Você pode nos dar um exemplo? Nessa situação, por exemplo, que eu vivenciei ali no velório, né? Foi dito para mim passo a passo o que era para fazer. Você entra, você faz isso, faz aquilo e tal. Mas não foi explicado para mim por quê. Só a única coisa que foi dita é: nós precisamos acalmar ela. O restante eu fui vendo depois e fui concluindo, porque não foi oferecida nenhuma explicação posterior, ou não foi dito: olha, a gente precisa por isso, ou preciso que você faça, a finalidade é essa. Nunca ficou muito claro. Nesse caso que você falou do velório, foi bem específico, havia uma ação necessária. Agora, por exemplo, quando você teve essa percepção de coexistência, não houve voz nenhuma falando nada para você? Não, nesse caso não. Nesse caso não. Eu entendi essa experiência assistindo um vídeo, eu não sei os nomes, porque são tantos vídeos e eu já maratonei todos, mas tem um vídeo de um rapaz que foi transmitido aqui, onde ele fala sobre isso, que ele teve experiências onde ele se viu em outras dimensões. E aí isso me acendeu uma luzinha dessa memória, que até então eu não me lembrava. Você fala em outras dimensões, em outras épocas? Então, a impressão que eu tenho é que é como se se o tempo não existisse, e como se nesse outro lugar, essa outra Ana Paula esteja vivendo agora lá, a situação que ela está vivendo, mas aparentemente não é nesse tempo cronológico que a gente está vivendo hoje. É como se tivesse, me parecia ser no futuro, ou em um outro lugar, porque, por exemplo, o meio de transporte não era o nosso. Era uma nave. Era uma nave. E as pessoas se pareciam conosco? Sim. Eu me lembro, né? A gente tinha esse corpo físico. A aparência era diferente, mas eram pessoas com corpo físico semelhante ao humano. E aparentemente na Terra? Aparentemente na Terra, em uma outra época. É estranho pensar essa questão da coexistência, de você estar em dois lugares ao mesmo tempo, existindo, mas ao mesmo tempo você não tem a memória daquela outra existência junto com você. Não, mas a impressão que eu tinha, Carlos, é que aquela pessoa lá, aquela Ana Paula lá, ela sabia dessa que vive aqui. Eu tive essa sensação. Ela tinha consciência de que eu estava vivendo essa experiência aqui. Assim, como que eu consegui entender isso assim, que fez sentido para mim? É como se cada um de nós fosse um grande quebra-cabeça. E a gente tem pecinhas espalhadas por todo lugar. Quando a gente junta as pecinhas, forma o todo. Então, foi assim que eu entendi. Lá eu tenho uma pecinha, aqui tem outra. E na sua percepção, por que ela saberia de você e você não dela? Eu não sei, mas eu senti que o fato, esse eu lá sabia que eu estava lá visitando aquele lugar, que eu estava vendo aquela situação. Eu não sei te explicar, mas eu tinha consciência de que isso era fato. Faria sentido você pensar que tem a ver com
nível, não sei se essa palavra é boa, mas como se nível de evolução, como se ela tivesse condições de saber mais sobre você aqui do que você aqui dela? Sim, sim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É como se fosse o mesmo marido, os mesmos filhos, lá e cá, mesmo que em roupas diferentes, ou roupas de carne diferentes. Isso. A energia. Quando eu cheguei lá, eu via, eu sabia que eram eles, e não é porque eles representavam por ser crianças ou por ter um homem, não. Eu sentia a energia, era a energia do meu marido, dos meus filhos e desse meu sobrinho, né? Agora vamos falar sobre a questão que você disse, que vocês estavam fugindo de alguma coisa. Bem, é claro que hoje em dia a gente está num momento do nosso maravilhoso planeta extremamente complexo, correndo muitos e diferentes riscos. Mas você posicionou isso como sendo algo de uma outra época. Ou seja, dá a impressão de que a gente nunca vai escapar do problema. Eu acho que, na verdade, né, vamos falar assim, usando a palavra que hoje está, né, todo mundo falando, essa questão da transição planetária, né? O que eu entendi vivendo essa experiência? O planeta está sempre em transição, mas na verdade, né, a mudança, lógico que ela vai acontecer no planeta, vão acontecer movimentos que são necessários, isso, né, a própria ciência explica, para que a Terra possa se reequilibrar. Mas a transição verdadeira, ela é dentro, ela não é fora, né? Então, assim, eu entendi isso. Vai continuar acontecendo furacões e vulcões e catástrofes? Vai, porque isso é um movimento natural da Terra. É a vida na Terra que é assim, né? A mudança, ela, na verdade, dessa transição, ela tem que ser aqui. E aí, o que eu senti que esses conflitos que estavam sendo vivenciados lá, né, aquela situação de alarme e de urgência de sair, mostram que, na verdade, a humanidade, ela ainda continua tendo seus desafios, né, internos de superação que ainda talvez não tenham conseguido encontrar uma solução, né, que ainda vá por mais um tempo. Você falou nessa coexistência como se fosse numa outra dimensão. Aí eu pergunto para você, como é que para você, define o que é uma dimensão? Como é que você sabe que você passou para outra? É porque, assim, aqui eu não consigo entender essa coisa do tempo se não for pensando de uma maneira cronológica, certo? Porque eu estou aqui, né? São esses os recursos que eu tenho para entender tudo. Eu preciso de uma linearidade, né? Um ordenamento de tempo para poder compreender as coisas. Então, para mim, o que fez sentido, o fato de eu estar avançando no tempo, vamos dizer assim, e tendo acesso a uma informação de uma existência que não é essa minha existência aqui, dessa consciência aqui, mas que sou eu também vivendo nesse momento, em outro lugar, num outro tempo, eu só consigo entender isso se existir algum lugar diferente, né? E essa questão de dimensão que eu falo é no sentido de não estar relacionado a essa temporalidade, a essa questão espacial que a gente tem aqui hoje. Algumas pessoas chegam a pensar que as dimensões, isso me faz sentido, por um lado, não que seja isso, mas isso também faz sentido, você pensar como em frequências. Como você tem o arco-íris, por exemplo, você tem aquela faixa visível, e você tem a faixa que não é visível, além do violeta e antes do vermelho, né? Tem o infravermelho, o ultravioleta, mas essas coisas continuam existindo aqui. Será que isso é uma espécie de outra dimensão ou é simplesmente uma parte da nossa dimensão que eu não vejo? É muito profundo tudo isso. Eu já ouvi relatos de pessoas falando dessa coexistência, mas a pessoa nessa outra vida nem era do mesmo gênero. É interessante isso. Você era mulher lá e era casada com um homem que é o mesmo sendo diferente. E você se viu lá?
eu me vi no corpo, realizando as coisas que eu precisava. Então, assim, é como se eu tivesse assentado naquele corpo. Então, eu vi as minhas mãos pegando os documentos muito rápido, falando com os meus filhos. Na verdade, ali eu tinha 2 filhos só, né? A menina não estava, só estavam os meninos. Falando com eles, empurrando eles, assim, direcionando que eles precisavam ir logo para o lugar onde a gente precisava sair. E em termos de conhecimento, você sentiu quando você estava lá que você era mais poderosa em termos de conhecimento? Mais poderosa, não sei, mas assim, que eu sabia mais do que estava acontecendo, que eu tinha mais consciência do que estava acontecendo, sim. Em relação ao que você sabe aqui? Sim, sim. Eu entendia. Tanto que para mim, assim, estando lá, era diferente, mas não era estranho. Por exemplo, ver as pessoas se deslocando num carro que voa. Supondo aquela hipótese de uma maior evolução lá em relação aqui, o seu sentimento, você pode dizer que de alguma forma você se sentia de uma forma mais evoluída? Pode ser esquisito perguntar isso, mas você entende o que eu quero dizer? Sim. Eu acho assim que tendo acesso a mais conhecimento e também tendo mais recursos, inclusive físicos, além dos sentidos aqui, né? A minha percepção do espaço, por exemplo, ali onde eu estava, a questão da lateralidade mesmo parece que estava ampliada, né? Eu conseguia entender exatamente aquele contexto, eu conseguia entender exatamente, é como se eu tivesse, assim, noção de tudo que tivesse acontecendo ao meu redor. Ou seja, não é só o carro que mudou, você também estava diferente lá. Também. Ninguém falou nada para você. Por que você vivenciou essa experiência? Não. Então, qual é a conclusão que você tirou sozinha disso? Eu acho que foi realmente para me mostrar que existe essa possibilidade, sim, da gente, vamos dizer assim, viver essas múltiplas vidas, né? Experiências diferentes dentro de um mesmo espaço de tempo, vamos dizer assim, principalmente para poder contar para alguém. Porque eu não consigo ver uma outra finalidade, porque assim, o que isso mudou na minha vida, saber disso? No começo virou uma confusão muito grande, eu não conseguia entender o porquê, eu fiquei bastante assim impactada com o sonho, né? E depois eu falei, tá, eu vou fazer o que com isso, né? Aí quando eu ouvi o relato, eu falei, aí eu entendi, falei, então foi por isso que eu vivi essa experiência, foi para poder também contar. Eu percebo claramente que os relatos no canal eles têm chegado mais profundos, com mais informações. Eu fico pensando, será que existe uma intenção fora daqui de que saibamos mais, cada vez mais? Eu acredito que sim. Porque se a gente for pensar, há alguns anos atrás, a gente tinha acesso a bem menos informação, né? Todas essas coisas que diziam respeito a múltiplas existências, a vida após a vida, ou avistamentos, isso eram mais assim, informações trocadas entre uma pessoa e outra, mas você não tinha quase acesso a isso de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, de uma maneira mais comunitária, como a gente está tendo hoje, né? Viva a internet, né? Isso. E hoje isso está acessível a todo mundo. Eu acredito que o objetivo seja esse mesmo, aos poucos, e trazendo essas informações, por mais que elas sejam difíceis para as pessoas compreenderem, né? Às vezes é muito difícil para a gente falar, porque o cérebro também ele encontra limitações para descrever o que é a experiência que foi vivida, né? Como físico, eu estou acostumado a alguns conceitos que são estranhos
para muitas pessoas. Eu vou dizer um conceito, por exemplo, do que eu enxergo. O que eu enxergo não é uma realidade, é uma interpretação que os olhos fazem. Não existe uma parede verde. A luz chega se tudo é refletido, eu enxergo a parede branca. Se tudo é retido pela parede, eu enxergo ela preta. É tudo uma outra relação de coisas. Quando você pensa, eu estou sentado numa cadeira, você nunca se senta numa cadeira. O que acontece é que, conforme você se aproxima, chega um momento que existe uma repulsão entre os átomos da cadeira e os do seu corpo. Então, se você olhar microscopicamente, eles não encostam. Tem um momento que é uma repulsão que existe, mas nós construímos uma compreensão desse nosso cotidiano que vira um pouco uma prisão. E às vezes, quando chega coisas que já se fala muito, como a física quântica ou a relatividade de Einstein, a relatividade de Einstein tocou no problema fundamental do tempo. O tempo é relativo, isso chocou os físicos de uma forma impressionante. E, simultaneamente, a física quântica contradiz a relatividade, dizendo que duas partículas podem estar como siamesas, mesmo que muito longe uma da outra. Isso não... Esse é um problema da física hoje. A física quântica e a relatividade não se conversam muito e as duas são certas. Mas por que eu falo isso? Nós parece que estamos sendo expostos a muitas informações que ainda são muito difíceis para a gente entender como é que pode ser isso. Como é que eu posso não me sentar numa cadeira? Como é que eu posso pensar que uma parede, na verdade, não é que ela seja verde? Eu simplesmente enxergo a luz que bate lá e volta, me dá a sensação de que ela é verde. Isso aqui é tudo uma ilusão. O físico sabe disso. Porém, parece que estão achando que a gente está pronto para saber mais coisa, como, por exemplo, dessa coexistência. Como é que você entende? É como se lá na frente essas peças de um quebra-cabeça que formam você vão se unir e os ensinamentos, os aprendizados dessas várias peças vão se somar? Isso. Eu entendi assim. Como se em algum momento essas peças, ao se formarem, ao se juntarem, elas formariam o que de fato é você? Isso. É como se fosse assim, Carlos, eu entendi assim, que é como se fosse a oportunidade de vivenciar várias experiências em vários níveis e que isso tudo fosse muito importante para a formação mesmo, para o aprimoramento desse eu, que é o todo, né? E que viver essas experiências, mesmo que hoje assim em fragmentos, elas vão mais à frente, não sei, né, como que funciona isso, ainda não descobri isso, mas talvez isso tudo se juntando lá na frente vai trazer uma riqueza de aprendizado e de melhoria mesmo, de reflexões para esse eu, que se fosse para viver isso de maneira separada, talvez não fosse possível trazer toda essa riqueza de uma única vez. Foi assim que eu entendi. Agora eu quero voltar para a sua EQM. Você falou que você teve consciência de que estava morrendo. Teve uma pessoa que numa entrevista, ela falou que ela reconheceu a morte. O que significa isso? Já morri antes. É o que ela falou. Se eu não tivesse morrido antes, para mim tudo aquilo seria novo. Eu queria saber se quando você fala que teve consciência de que estava morrendo, também veio junto essa percepção de já passei por isso antes. Já passei por isso antes, mas não nessa existência. Eu entendi que isso era uma coisa familiar, que eu já tinha passado por isso inúmeras vezes, mas nessa existência era a primeira vez. Como assim nessa existência? Nessa vida agora? Nessa vida agora. Então, era uma novidade nessa vida, mas era algo já conhecido. Familiar. Tanto que quando eu encontrei esse rapaz, para mim era assim, ele era alguém
comum, que eu já conhecia, já sabia quem era, existia uma conexão e uma familiaridade tão grande entre a gente, que é como se fosse assim, e ele tivesse falado, olha, tô aqui, e eu falasse, tá bom, que bom que você tá aqui, eu estava esperando por você mesmo, como se fosse algo que eu já soubesse que estava programado para ser assim, e como se eu tivesse passado por isso outras vezes. Você disse que você estava deitada no ar, que tinha esse homem à sua esquerda, que era familiar. Você chegou a olhar para o rosto dele? Eu não cheguei a olhar porque, assim, é como se eu visse com o corpo inteiro. Eu não precisava virar os olhos para ver. A única coisa que eu posso te dizer, assim, que era uma sensação física, era do corpo deitado, mas era como se fosse numa... Sabe aquelas, quando tem aqueles truques de levitação, que você vê o corpo da pessoa? Era como se fosse aquilo, não tinha nada por baixo de mim. Ao mesmo tempo que eu me via deitada, eu me via de longe vendo aquela situação, eu me via como se eu fosse parte daquela sala branca, é como se eu fosse tudo ao mesmo tempo. Então você sentia pertencimento? Sim. E nesse momento você teve uma sensação de aumento de conhecimento também? Sim, e sabia exatamente o que estava acontecendo ali, sabia que isso fazia parte do processo de vida, né, e de além-vida, e é como se tivesse, sim, ampliado o conhecimento de tudo, e como se aquilo fosse muito natural, muito simples. Você falou que teve lapsos de outras vidas quando você viu que o grupo era o mesmo. Essa pessoa que estava ao seu lado fazia parte desse grupo? Eu não consegui identificar isso. Não consegui identificar isso. O que eu sentia era que essa pessoa, ela me acompanhava. Então, assim, é como se ele tivesse o tempo todo acompanhando o meu desenvolvimento aqui e ele tivesse, assim, me esperando ali na reta final. Ele era homem, certo? Homem. Você falou depois do corredor com pedras e luz e com rejunte mais iluminado ainda, que tinha uma luz muito forte no final, né? Isso. Você não chegou a ver o que estava do lado de lá, desse corredor, porque você voltou antes. Isso. Quando eu estava bem próxima foi quando eu lamentei o fato de eu não poder... Enquanto você estava vendo cenas da vida, você estava ao mesmo tempo pensando, ok, eu sei que está na hora, mas que pena que eu não vou ver a minha filha. Então isso tem a ver com o comando que estava na sua mão, se você iria ou não. Na hora que você manifestou uma vontade de voltar, imediatamente você voltou. Isso. Eu refleti muito depois que eu compreendi que isso foi uma EQM, né? Pensando sobre o porquê disso ter acontecido e o porquê de eu ter tido essa oportunidade de voltar. E assim, não é nada racional, mas é algo que eu senti dentro de mim. É como se tivesse sido concedido um acréscimo para que eu pudesse viver todas essas experiências que eu vivi depois, que foram inúmeras, né? E muito assim especiais. Eu sabia até então, até viver a experiência da EQM, que eu tinha vindo para poder aprender, para poder me aprimorar como ser humano. Como que você sabia? Eu sentia isso dentro de mim. Desde criança? Desde criança, sim. E eu procurava, assim, eu na época achava que eu ia conseguir isso estudando, então eu estudava muito, eu lia bastante, eu achava que era esse tipo de conhecimento que eu precisava. Você não tem lembrança de nenhuma vida fora do planeta Terra? Assim, lembrança de vida exatamente não, mas eu tenho lembranças de momentos em que eu estive em outros lugares. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Assim, a que é mais nítida para mim foi uma noite, um sonho que não é sonho, que a gente sabe que está vivendo aquele sonho real. Eu me vi num lugar muito iluminado. Eu sabia que a gente estava numa região que era como um campo,
havia uma mata, uns arbustos assim baixos, era um lugar muito iluminado. Era aonde eu estava, que eu olhava aquela relva no chão assim, tinha um círculo muito grande, luminoso ao meu redor. E quando eu olhei para cima, eu vi que se tratava de uma nave. E então, com o pensamento, porque eu não fiz um deslocamento físico, foi pensando mesmo. Eu me vi no primeiro patamar de acesso àquele lugar. E eu tive contato com aquela estrutura. Era uma estrutura metálica, que me parecia ser algo muito sutil, muito leve. E era uma plataforma. E ela era aberta ao centro, e assim, essa plataforma ela circulava toda uma região muito grande. E eu fui andando, eu estava ali com outras pessoas, eu fui andando nesse lugar, e aí nós fomos convidados para entrar. Mas daí para frente eu não tenho memória. Você se lembra do rosto dessas pessoas que convidaram você? Não me lembro. Nem da cor delas? Não. Nem da altura? Eu só me lembro que eram grandes. Agora, como eram... Isso assim, isso foi deletado mesmo, eu não me lembro disso. Aí quando eu lembro, eu já estava de volta, e aí eu já estava acordando, vamos dizer assim, né? Eu já estava voltando já à consciência aqui. Então, assim, eu sei que eu fui dentro desse lugar, eu sei que eu vi algumas coisas, mas eu não tenho acesso a essa informação. Você sempre gostou de olhar para o céu. Você sente saudades quando olha para o céu? Desde sempre. Desde sempre. Tem dia que é mais difícil. Tem dia que é muito difícil. É porque a sensação é que a casa é lá. A Lu seguia o ônibus. Ela te mandou um recado que me chama muito a atenção, do horizontal azul, do vertical vermelho. Era algum tipo de comunicação isso com você? Naquela época, não. Naquela época me chamou a atenção por conta do tamanho que aquela luz se expandia, né? Porque ela ficava um raio muito grande, né? Quando ele era na horizontal, e na vertical eu não conseguia dimensionar porque eu não conseguia ver a extensão dele, né, toda. Mas me chamava muita atenção a troca das cores. O azul e o vermelho me chamavam muito a atenção, mas naquela época eles não faziam sentido para mim. Depois, conhecendo outras coisas, né, aprendendo um pouco de tudo um pouco, eu fui entendendo o significado do azul e do vermelho, mas naquele momento não. Voltando, eu esqueci de perguntar, esse corredor das pedras que você falou, que parecia um castelo, parece mais uma forma de se apresentar uma espécie de túnel. Aqui, na verdade, eu vejo como você está aqui, você tem que ir para lá. Então, é um caminho. Sim. Você consegue imaginar o porquê de terem essas pedras? E também, por favor, como é que você via cenas da sua vida nesse ambiente das pedras? Era uma sobreposição? Eram simplesmente duas coisas que ocorriam simultaneamente? As coisas aconteciam simultaneamente. Eu acredito que essa visão do túnel seja porque naquele tempo era a maneira como talvez eu compreendesse, fosse uma maneira, uma linguagem, vamos dizer assim, de comunicação, que ficasse claro para mim que aquilo era como se fosse um portal, um lugar de transição, né? Talvez até remetendo um pouco a essa memória dos filmes que a gente tem, né, de que existe um corredor, alguma coisa assim. Então eu entendo que foi assim uma alegoria mesmo para que eu pudesse naquele momento, com o nível de conhecimento que eu tinha, entender que eu estava fazendo essa transição de uma vida física material para uma vida não física, né? Com relação à questão das experiências que eu vivi ali, né, esse rememorar de tudo, eles aconteciam, essas imagens elas passavam dentro de mim e ao mesmo tempo fora de mim, porque eu era tudo aquilo ao mesmo tempo. Então é como se assim, se a minha consciência ela tivesse se transformado em tudo aquilo, naquele corredor, naquele espaço,
naquele corpo que estava ali indo por aquele túnel, e aquelas imagens elas iam fazendo parte daquela composição, era tudo uma coisa só. É muito difícil de explicar. É como dizer que a árvore está dentro da semente? Isso, é isso. Chama a atenção você ter visto essa luz, e a próxima experiência que você contou foi da revista de experiências com seres intergalácticos. Supondo que nada aconteça nesta vida por acaso, era uma informação para você, que você devia pensar sobre o assunto. Eu quero saber, quer dizer, é o que eu acho que deve ser. Então eu pergunto, houve algum aprofundamento nessa questão com seres intergalácticos? Na parte conceitual, muito pouco, até porque, assim, a gente está falando do início dos anos 2000, né? Eu moro aqui na região centro-oeste, a gente não tinha muito acesso à informação, né? E assim, como eu não tinha muito, né, não dividia muito essas experiências com outras pessoas também, não tinha nem sabia com quem falar, para quem perguntar, eu fui conseguindo alguma informação ou outra naquilo que estava disponível, né, alguma coisa na internet, alguma coisa, mas tudo assim muito rudimentar ainda. E depois, como as outras experiências foram se sobrepondo, né, foram acontecendo outras coisas diferentes, outras coisas que também foram me proporcionando reflexões a mais, né, aí eu fui entendendo que, na verdade, talvez isso só seja uma pequena parte do todo que eu estou tendo acesso ou oportunidade de conhecer, não sei, então eu não fui atrás disso mais. Algumas pessoas falam que aqui é um teatro. Quer dizer, eu como físico falo que isso aqui é uma ilusão. Outros falam que é um teatro. Outros que é um game, como se fosse um jogo. Outros falam que aqui é o sonho, que aqui nós estamos sonhando. Você escolhe alguma dessas? Eu acho que aqui é um campo de experiências de aprendizado. Eu entendo assim, né? Eu vejo que cada um de nós, a gente aprende e ensina à medida que a gente vai tomando consciência de cada um dos nossos avanços, de cada um dos nossos retrocessos e do quanto a gente pode contribuir para os avanços e retrocessos dos outros também. Eu entendo assim. Voltando ao velório, eu queria esclarecer uma coisa que para mim ficou confusa. Quando você chegou lá, eu tinha entendido que a menina estava quase que surtada, fora do corpo, e que ela estaria sentada. Mas depois você falou que eles tiraram ela de dentro do corpo dela. Então, como é que eu grudo essas duas situações? Sentada e deitada dentro do corpo. Então, eu não sei te dizer, assim, até porque eu não fiquei tão atenta a essas coisas todas, porque era muita coisa muito diferente, né? Ela estava realmente sentada nessa região da altura do quadril mesmo, como se ela estivesse sentada ali e o busto dela estava acima da linha do caixão, ali na vertical. Como se estivesse sentada no caixão. Isso, sentada no caixão, sobre o próprio corpo, né? E pelo que eu entendi, existem pontos de conexão entre o corpo físico e esse corpo espiritual que estava ali sentado, e que eles não estavam conseguindo desconectar por causa da agitação dela e porque ela precisava dormir para que fosse feito isso, né? Então aí quando a gente conseguiu fazer essa imposição da mão ali e criar essa redoma de luz ao redor, eles conseguiram acalmá-la, ela se deitou novamente sobre o corpo e ali foram feitos os procedimentos para desconectar ela desses pontos onde ela devia estar ligada ao corpo físico ainda. Aí ela foi retirada, dormindo desse corpo, e foi carregada nos braços por duas pessoas que levaram ela e tiraram ela dali. Hoje, depois de todas essas experiências, você ainda escuta essa voz te orientando? Todos os dias. De alguma forma, essa voz comentou sobre a conveniência ou não de você contar sua experiência no canal? Sim. Você pode nos contar o que ela falou?
Bom, no início eu não tinha nenhuma intenção, né, de relatar nada. Eu até tinha entrado em contato com você, né, falando que a minha intenção era só de você saber da importância, né? Mas aí ela me disse que eu precisava fazer isso, primeiro porque isso faz parte da minha missão, né? Que viver todas essas experiências não foi algo que foi só para mim, foi para que eu pudesse também ajudar outras pessoas a talvez terem o esclarecimento do que elas estão vivendo, mas que muitas vezes elas não conseguem compreender exatamente o que está acontecendo. Assim como aconteceu comigo, né? Em muitas fases da minha vida, por não conseguir entender ou até por desconhecimento, eu vivenciava as coisas, mas isso era muito sofrido para mim, porque eu não conseguia compreender de fato o que estava acontecendo. Então, que o fato de trazer essas informações a público poderiam ajudar outras pessoas que também ainda estivessem confusas ou sem compreender exatamente o que estava acontecendo com elas, talvez pudesse ajudar a esclarecer a esses pontos e também ajudar a trazer principalmente a reflexão daquilo que muitas vezes a gente não conversa comumente nas rodas, né, onde a gente está com os nossos amigos. Não são assuntos ainda que são muito conversados entre as pessoas, né? O que você diria para todo mundo? Tipo, qual é a palavra-chave? Num momento X, pense nisso. Ou já pense nisso. Ou todo dia pense nisso. Qual é a sua mensagem? A vida, ela é um aprendizado. Nós estamos aqui todos para aprender. Então, por mais difícil que muitas vezes possa ser o aprendizado, ali existe uma intencionalidade. Nada que acontece conosco é em vão. Então, de todas as experiências que a gente tem, o ideal é a gente sempre pensar o que é que a vida quer me ensinar com isso. E aprender, né? De coração aberto, sem julgar, porque eu vejo que a gente está vivendo um momento em que as experiências elas têm sido muito diferentes, muito diversas, né? E que às vezes aquela maneira antiga de pensar e de enxergar as coisas, talvez já não caiba mais hoje, né? Nem o julgamento e nem eu medir as coisas a partir do meu ponto de vista. Então é isso, a gente está aqui para aprender, para que isso seja de uma maneira leve, que isso seja de uma maneira boa, construtiva, e que a gente possa realmente fazer essa transição dentro da gente da melhor maneira possível, né? Como humanidade mesmo, que a gente se ajude, que a gente evolua de verdade individualmente, mas contagiando os outros também e fazendo com que essa convivência seja o melhor possível, o mais leve possível e o mais agradável possível para todo mundo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?